facinho, ó. Vamos a mais uma aulinha de Química, aula número 5, beleza? Vem comigo. Olha só, na realidade nós vamos dar continuidade ao estudo da aula anterior, tabela periódica. Lá falávamos, né, sobre as propriedades dos elementos, suas principais características, como identificar a família dos elementos. Agora vamos dar continuidade a esses estudos, falando do que, professor? Das chamadas propriedades periódicas. E o que seriam essas propriedades periódicas? É o seguinte, ó, as propriedades periódicas são propriedades que se repetem, né, de período em período, em função do número atômico. Vamos ver? Olha só, aqui o conceito, ó, são aquelas que crescem, olha aí, são propriedades que crescem ou decrescem em função do número atômico. Tudo bem? Joia, professor. E aí, o detalhe aqui é o seguinte, ó, se entendermos bem essa primeira propriedade, que nós chamamos de raio atômico, né, também conhecida como tamanho do átomo, aí vai ficar fácil entender as demais. Tudo bem? Joia, professor. Então vamos a ela. Ó. O que seria o tamanho do átomo, né, também conhecido como raio atômico? Podemos representar da seguinte maneira, de forma um pouco mais grosseira, só para que a gente tenha um entendimento melhor. A gente pode dizer que o tamanho do átomo nada mais é que a distância do núcleo, olha só, até o último nível de energia. Pronto, fica assim definido o raio atômico. Tudo bem? Beleza, professor. E aí a gente vai fazer o seguinte, para determinar pelo posicionamento dos elementos da tabela periódica, quem é o de maior tamanho, quem é o de menor, a gente vai fazer uma análise através das duas grandezas principais da tabela periódica, seus grupos e os períodos. Tudo bem? Beleza. Então vamos aqui analisar primeiro o que diz respeito às famílias. Tudo bem? As linhas verticais, né? Então o que acontece com os elementos que estão no mesmo grupo? Olha só, elementos que estão no mesmo grupo, eles se encontram, né, em períodos diferentes. E nós já sabemos, o período ele indica o quê? O número de camadas eletrônicas que um elemento possui. Então, por exemplo, aqui, ó, no grupo 1. No grupo 1, aí eu tenho aqui na primeira linha, primeiro período. Na segunda linha, segundo período. Terceira linha, terceiro período. O que é que significa isso? Que à medida que eu me desloco de cima para baixo, nas famílias, vai aumentando o quê? O número de camadas eletrônicas que o elemento possui. Então, se eu estou no primeiro período, ele tem apenas uma camada eletrônica. Se ele está no segundo período, seria o comportamento como esse aqui que eu coloquei, ó. A distância do núcleo até a última camada, né? No caso, a camada L. E assim sucessivamente. Então, o que é que se percebe? Que à medida que eu me desloco de cima para baixo, em um mesmo grupo, o tamanho do átomo vai aumentando. Por quê? Porque cresce o número de níveis energéticos. Tudo bem? Então, guarda isso aí. Famílias, tamanho do átomo cresce de cima para baixo. Por isso que nós representamos com essa setinha aqui, de cima para baixo. Joia, professor. Agora, no que diz respeito aos períodos, aí acontece um comportamento diferente. Porque nos períodos, o que é que vai acontecer? Nós sabemos que nos períodos, nós já vimos isso, né? Os elementos estão distribuídos na tabela periódica em ordem crescente de seus números atômicos. Nós vimos isso. Vamos colocar aqui, ó, da esquerda para a direita. Cresce assim, né? Os elementos estão distribuídos. Lembra da lei periódica de Moseley? Os elementos químicos estão distribuídos na tabela periódica em ordem crescente de seus números atômicos. Então eu começo aqui, ó, com o hidrogênio, número atômico 1. Depois vou para o hélio 2. Aí vem o lítio 3. Aí aqui, ó, o berílio 4. Aí aqui, ó, 5 para o boro. 6 para o carbono, 7 para o nitrogênio e assim sucessivamente. O que é que se percebe? Eu estou numa mesma linha horizontal, tá certo? No mesmo período, mas a carga nuclear dos elementos vai aumentando. Se não, vejamos, ó, aqui todo mundo está no segundo período, ó, todo mundo no segundo período. No entanto, o número de prótons do núcleo desses elementos vai aumentando. Ó. Aqui 3 prótons, aqui 4, esse aqui 5, esse aqui 6, esse aqui 7. E aí o que é que acontece? Existe uma atração natural, né, das cargas positivas pelas negativas.
Então, à medida que eu me desloco da esquerda para a direita, aumenta a força de atração do núcleo, olha só, aqui está cheio de cargas positivas, né? Do núcleo por quem? Pelos elétrons, que estão nessa região aqui, ó. Tá vendo só? Então, ó, aumenta a força de atração, então isso faz com que, ó, os elétrons, ó, vá se aproximando mais do núcleo e, consequentemente, diminuindo o tamanho da estrutura, ou seja, o tamanho do átomo. Em outras palavras, quando eu me desloco da esquerda para a direita, nos períodos, o tamanho do átomo vai diminuindo. Logo, o tamanho do átomo nos períodos deve crescer no sentido contrário ao crescimento do número atômico. Olha aqui, por isso que a gente põe essa setinha aqui, ó, da direita para a esquerda. Guarda bem isso aí. Então, nos períodos, o tamanho do átomo cresce da direita para a esquerda, no sentido contrário ao crescimento do número atômico. Logo, os átomos de maior tamanho estão nessa região aqui da tabela periódica, ó, mais à esquerda e abaixo. Mais à esquerda e abaixo. Fechou? Joia, professor. Então, guardou essa boa informação no que diz respeito à variação do tamanho do átomo nas famílias e períodos, já podemos partir para outras propriedades. Só que, antes disso, vamos ver uma observação aqui importante, viu? Que é justamente no seguinte, ó. O que é que acontece com o tamanho do átomo quando ele ganha ou perde elétrons, transformando-se naquelas novas espécies químicas, em cátions e ânions? Vamos ver? Olha só, vamos comparar, agora nós vamos comparar o tamanho do átomo com o tamanho do íon. Aí o que é que eu sei? Eu sei o seguinte, ó, quando o átomo encontra-se no estado neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Nós já vimos isso. Então, por exemplo, se eu tiver um átomo, olha só, com 11 prótons, tudo bem? Obviamente, se ele está no estado neutro, a quantidade de elétrons vai ser também de 11. Aí eu digo que ele está no estado neutro. Joia. Aí vamos admitir que ele perca um elétron, tá certo? Esse átomo vai perder um elétron. Ó, se perde um elétron, o que é que vai acontecer? Um elétron perdeu um elétron. Aí o que é que acontece? A quantidade de prótons difere, né? Da quantidade de elétrons. Agora eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter 11 prótons, perdeu um elétron, ficou com 10. Olha aí, rapaz. E aí se transformou em quê? Em um cátion. Se transformou em um cátion. Beleza. Aí o que é que acontece? Eu tenho agora 11 prótons, ó, 11 cargas positivas para atrair apenas 10 cargas negativas. Então a força de atração aumentou. E aí o que é que acontece? Esses elétrons remanescentes, olha só, eles vão se aproximando do núcleo. A cada elétron que eu tiro do átomo, eu fico com uma força de atração vai aumentando, porque eu vou ficando com mais prótons, mais cargas positivas e menos cargas negativas. E aí o tamanho da estrutura diminui. Beleza? Show de bola. E aí é por isso que a gente fala, ó, que todo cátion ele é menor que o átomo de origem. Todo cátion é menor que o átomo de origem. Não esquece disso, beleza? Então tá aqui a relação. Agora, se for o contrário, o que é que acontece? Vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho 11 prótons, né? E 11 elétrons. Aí, ao invés de perder, vamos supor que o átomo recebesse. Olha, eu tinha 11 prótons, 11 elétrons. Vai entrar mais um elétron. A entrada de mais um elétron nessa região aqui, ó, faz com que aconteça a repulsão. Cargas de mesmos sinais, a tendência é se repelirem. Então, há um afastamento coletivo dos elétrons e aí faz com que haja uma expansão na estrutura do átomo, ou seja, ele aumenta de tamanho. Tudo bem? É o contrário da produção do cátion. Joia? Beleza, professor. Então a gente diz o seguinte, que todo ânion ele é maior do que o átomo de origem. Guarda bem essas duas informações. Beleza? Show de bola, professor. Então, tranquilidade. Guarda essa representação aqui da variação do tamanho do átomo nas famílias e no período e essa informação importante no que diz respeito à observação. Beleza? Joia, então segue o jogo. Vamos a mais uma propriedade. Então agora essas demais propriedades são estudadas em função do tamanho do átomo. Então vamos a ela. Ó, energia de
ionização, também conhecida como potencial de ionização. E o que seria isso, professor? Olha só, a energia de ionização a gente define como sendo a energia que eu forneço ao átomo, vou fornecer ao átomo, um átomo isolado no estado gasoso para dele retirar elétrons. Ou seja, é uma energia que é necessária fornecer ao átomo para ele se transformar em cátion. Daí a gente representar, ó, essa propriedade por essa equaçãozinha aqui, ó. Tá vendo só? Essa equaçãozinha aqui é o que a gente chama de equação de ionização. Se não, vejamos, olha só. Energia, eu represento por E. Olha aqui o átomo, ó, no estado gasoso, então está isolado no estado gasoso, forneço energia, aí o que vai acontecer? Vou retirar elétrons e, obviamente, ele vai se transformar em quê? Em cátion. Quem perde elétron se transforma em cátion? Joia, professor. Aí o que acontece? Eu preciso saber quais são os átomos que precisam de maior ou menor energia. Isso aí vai depender do tamanho do átomo. Os átomos pequenos, eles têm dificuldade em perder elétrons. Por quê? Porque o que acontece, ó, vamos fazer aqui um esboçozinho, ó, tá aqui o átomo. Um átomo pequeno, ele tem poucos níveis energéticos, ó. Tá vendo só? Um átomo grande, ele tem mais níveis energéticos. Olha só. Tá vendo aí? Pronto. Esse átomo aqui, a distância do núcleo ao último nível, né? É o tamanho dele, distância do núcleo ao último nível, foi assim que nós definimos. Esse átomo aqui, ó, o que acontece? Esse aqui, vou chamar aqui de A, tá certo? Para a gente ficar melhor na leitura. Esse aqui eu vou chamar de B. O átomo B é pequenininho. Então, o que acontece? Tirar elétron de um átomo pequeno vai precisar de muita energia. Então, é mais difícil. Tirar elétron de um átomo grande, aí é mais fácil. Eu gasto menos energia. Por quê? Porque aí o elétron sai daqui, ó, do último nível. O elétron sai do último nível. Então, arrancar elétron de um átomo pequeno é muito difícil, porque ele está muito próximo do núcleo. Então, a força de atração, eu tenho que fornecer um conteúdo de energia que tem que superar essa força de atração. Beleza? Aqui não, átomo grande, aí é mais fácil ele retirar elétron dele. Beleza? Então, essa propriedade periódica, ela cresce no sentido contrário ao tamanho do átomo. Quanto menor o tamanho do átomo cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, então ela vai crescer no sentido contrário. Quanto menor o tamanho do átomo, mais energia eu gasto para dele retirar elétron. Então cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Onde os elementos de maior energia de ionização têm mais dificuldade em tirar elétron, olha quem que é? Os elementos da família 18, os chamados gases nobres, né? Porque eles já são átomos estáveis, não tem tendência em perder elétrons. Tudo bem? Joia, professor. Guarda essa boa informação. Aí o que acontece? À medida que tirei o primeiro elétron, né? Se eu quiser tirar um segundo elétron, o que acontece? Quando eu quero tirar um segundo elétron, eu já não vou tirar mais do átomo no estado neutro. Eu já vou tirar, o segundo elétron vai sair de onde? Do cátion. Não é assim? E aí, ó, a cada elétron que eu vou retirar, eu gasto um conteúdo de energia diferente, e é sempre maior que o anterior. Primeira energia de ionização é menor que a segunda energia de ionização, para tirar o segundo elétron. Terceira energia de ionização maior do que a segunda, e assim sucessivamente. Por que isso? Porque à medida que eu retiro elétron, naquele exemplo que eu coloquei na situação anterior, eu tinha 11 prótons e 11 elétrons, não foi assim? Aí se eu retirar um elétron, aí eu vou ter 11 prótons para atraírem 10 elétrons. Aí a força de atração vai aumentando. Se eu tirar mais um elétron, então vou ficar com 11 para atrair 9. E aí eles vão se aproximando do núcleo. Então vai ficando cada vez mais difícil retirar elétron. Então eu vou gastar mais e mais energia. Então guarda essa boa informação no que diz respeito à energia de ionização. Tudo bem? A primeira é menor do que a segunda a terceira, né, é maior que a segunda e assim sucessivamente. Show de bola? Beleza, professor. Segue o jogo. Vamos a mais uma propriedade. Agora a afinidade eletrônica, também conhecida como eletroafinidade. É o inverso. A eletroafinidade está relacionada com a energia que é liberada pelo átomo quando
ele recebe elétrons. Então aqui, ó, eu tenho um átomo no estado gasoso recebendo elétrons. Quando o átomo recebe elétron, ele transforma-se em um ânion e aí vai liberar energia. Tudo bem? E essa propriedade aí, ela cresce, tem a mesma variação que o tamanho, ou melhor, tem a mesma variação que a energia de ionização. Cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por quê? Porque são os átomos pequenos, olha só, são os átomos pequenos que têm tendência em receber elétrons. Olha aqui, ó. Tá certo? Átomos pequenos, ele tem tendência em receber elétrons. Átomos grandes têm tendência em perder. Então, essa propriedade periódica cresce no sentido dos átomos pequenos, que é justamente nessa região aqui, ó, que eles estão localizados. Opa! Nessa região aqui, ó, que eles estão localizados, os átomos pequenos. Beleza? Então, a afinidade eletrônica cresce no sentido deles. Quanto menor o átomo, né, maior será a tendência dele em receber elétrons. Agora, com um detalhe aqui importante, ó, essa propriedade periódica, por isso aqui, ó, o destaque, não se define para os elementos do grupo 18, para os chamados gases nobres. Por quê? Porque é uma propriedade relacionada com o ganho de elétrons. Tudo bem? Fechou, professor. Show de bola. Então, afinidade eletrônica e energia de ionização crescem no mesmo sentido. Joia. Segue o jogo. Vamos a mais uma. Agora a eletropositividade, também conhecida como caráter metálico. Aí é aquela mesma historinha. Sabe como varia o tamanho do átomo? Vai saber como varia as demais propriedades. E o que é que diz essa propriedade periódica, professor? Eletropositividade. A eletropositividade está associada à capacidade que um átomo tem em perder elétrons quando participa de uma ligação química. Então, o que é que acontece? Nós vimos agora há pouco. Átomos pequenos têm tendência em receber elétrons. Átomos grandes têm tendência em perder elétrons. Por quê? Porque, ó, é mais fácil sair o elétron de um átomo grande. Se não, vejamos, ó. Tá aqui, certo? Um átomo bem grandão. Aí o elétron sai aqui, ó, da última camada, do último nível. Por quê? Ele tem facilidade em perder elétron. Porque aqui a distância do núcleo em relação a ele, tá certo? A força de atração que o núcleo exerce sobre ele é pequena, então é mais fácil dele ser liberado. Então, essa propriedade periódica, ela vai crescer no sentido do tamanho do átomo. Maior o tamanho do átomo, maior a tendência em perder elétron. Então, cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Mesma variação que o tamanho do átomo. No entanto, não se define também para o grupo, né, 18, os chamados gases nobres, porque ele não tem tendência em perder elétrons. Show de bola? Beleza, professor? Agora temos também a eletronegatividade, tá certo? É a irmãzinha da eletropositividade. É o contrário. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem em atrair elétrons para si quando participa de uma ligação química. Ou seja, a tendência de receber elétrons, tá certo? Então a gente também a denomina de caráter não metálico. E aí essa propriedade vai crescer no mesmo sentido que a energia de ionização, a afinidade eletrônica. Porque cresce no sentido dos átomos pequenos. Não são os átomos pequenos que têm tendência em receber elétrons. Por quê, professor? Porque são eles que, olha só, são pequenos, né, a distância do núcleo ao último nível. Então, se você põe um elétron aqui nas imediações, ele vai ser facilmente atraído pelo núcleo para o último nível de energia. Tá certo? Quando o átomo é grande, a distância do elétron ao núcleo, tá certo? Isso aqui, a força é pequena, então é mais fácil ele ser liberado. Quando eu tenho um átomo pequeno aqui, ó, nessa região, então é mais fácil ele ser atraído para o nível de valência. Então a eletronegatividade cresce no sentido dos átomos pequenos. Então fica da esquerda para a direita e de baixo para cima. E também não se definindo para os gases nobres. Por quê? Porque eles não têm tendência em receber elétrons. Fechou? Beleza, professor. Show de bola. Agora, mais algumas propriedades e aí a gente fecha e parte para as questões. Essas outras propriedades são menos exploradas nas questões. As principais, as mais importantes, são o tamanho do átomo e a eletropositividade.
Afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade. Essas 5 que nós vimos agora há pouco. Beleza, mas só para complementar aqui, a gente vai falar da densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa e o volume, não é isso? Aquela relaçãozinha lá, aquela expressão, né, matemática. E aí a densidade a gente define da seguinte maneira, ó. Nas famílias cresce de cima para baixo e nos períodos das extremidades para o centro. Então, os elementos de maior densidade estão localizados nessa região aqui. Tá certo? Só a título de conhecimento, né? O elemento de maior densidade que nós temos aí é justamente o ósmio. OS, símbolo OS. Beleza? Show de bola, professor. Então fica assim representada a densidade. Segue o jogo, vamos a mais uma. O volume atômico. O volume atômico é lembrarmos aqui, ó, da densidade. Ó. É bem parecido a variação. Densidade é de cima para baixo, né, nas famílias, das extremidades para o centro. O volume atômico é só trocarmos a variação dos períodos, do centro para as extremidades. Se não, vejamos, olha só, de cima para baixo nas famílias e do centro para as extremidades. Ou seja, os elementos de maior volume atômico estão aqui, ó, mais à esquerda e abaixo das famílias, mais à direita ou abaixo nas extremidades, né, da tabela aqui, ó, nessa região e nessa região aqui. Fechou? Joia, professor. Aí aqui mais informações, agora falando sobre o ponto de fusão e ponto de ebulição, bem parecido com a densidade, só que tomar cuidado, ó, densidade é de cima para baixo nas famílias, não é? De cima para baixo aqui, das extremidades para o centro, a diferença é aqui, ó. Nas duas tem que tomar cuidado aqui, ó, que as questões giram em torno disso aqui. Tá certo? Família 1 e 2 é o contrário, ponto de fusão e ebulição. Cresce de baixo para cima. É só esse detalhe que a gente tem que tomar cuidado no que diz respeito a essas duas propriedades aí. Eu vou até colocar aqui em destaque, ó. Família 1 e 2 é de baixo para cima. Família 1 e 2 de baixo para cima. Tá certo? Não esquece isso. Nas outras, de cima para baixo e nos períodos das extremidades para o centro. Destacando aqui um elemento de um metal de maior ponto de fusão, que é o tungstênio. Beleza? Que vez por outra ele comenta nas questões, por ele ser de maior ponto de fusão. Tá certo? É o tungstênio. Beleza? Fechou. Vamos ver se tem mais alguma informação. Não. Pronto. Então, com isso, a gente encerra as propriedades periódicas e já parte para resolver questões. Beleza? Joia, professor. Então, vamos aí à primeira questão. Na primeira questão, ele diz assim, ó,